Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. O Brasil ignorante dia após dia. Esse é o tema que nós vamos tratar aqui nesse pequeno vídeo. Me encontro em Minas Gerais, na casa dos meus sogros, uma cidade até relativamente próxima ao estado do Rio de Janeiro, mas já em solo mineiro. E eu tenho visto os últimos acontecimentos, a atual conjuntura política e social do nosso país, e estou assustado com o que está acontecendo. Muito assustado. Antes, eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, que dê um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora e quer assistir o vídeo para se certificar do like, assiste o vídeo até o final e se der o like. Eu vou ficar imensamente agradecido. O processo de ignorantização social está se desenvolvendo em passos largos. É o processo de emburrecimento coletivo da população brasileira. Isso me preocupa muito porque é um processo que começou, lá teve o seu nascedouro pelos idos de 2013 e nesses últimos 7 anos tem se intensificado de uma forma que eu estou passando a não acreditar no meu país. Inclusive eu não estou acreditando na recuperação do nosso país no que concerne a sua sanidade. Porque é muito triste você ver tudo isso que aconteceu nesse processo de demonização da esquerda, de romantização de uma direita polida, moralista, defensora dos valores cristãos. Essa papagaiada toda, essa hipocrisia social que deleita os reacionários e pseudo-conservadores do nosso país. É muito triste o que nós estamos vendo. É difícil de acreditar, só desonestidade intelectual mesmo. Porque é difícil de acreditar que pessoas que se diziam esclarecidas, que tinham um capital intelectual consideravelmente digno, que essas pessoas acreditaram que existia um projeto de lei de um deputado que iria instituir mamadeiras de piroca nas escolas públicas do Brasil. Gente, mamadeiras com borracha no formato de um pênis, para dar para crianças. Teve gente que acreditou numa sanidade dessas. Será que alguém acreditou que alguém seria capaz de promover um projeto de lei desse? Pelo amor de Deus. Mamadeiras cuja ponta de borracha era no formato de um mini pênis. Ridículo. Cartilha gay. Cura gay. Ou seja, um psicólogo curando a pessoa do homossexualismo, como se o homossexualismo, ou melhor, a homossexualidade, vamos usar o termo correto, fosse doença. Ou que seja doença, Eu estou me remetendo a quando esse assunto veio à tona, já no passado recente, como se a homossexualidade fosse doença. A homossexualidade é uma identidade sexual que tem fundamento biológico. Quer dizer, há uma construção sociocultural, nem todos os homossexuais são iguais, cada um se constrói de uma maneira diferente, mas a condição de homossexual ela é biológica. Isso já está provado cientificamente. Aliás, nesse processo de ignorantização social que estamos experimentando, infelizmente, no nosso país, as pessoas estão comprando ideias anticientificistas. As pessoas são anti-ciência. Os fundamentos, quando estão em consonância com a ciência, são falácias. Porque a ciência disse o cacete, você vai pesquisar, você vê que é fake news. Esse anti-intelectualismo que persegue intelectuais, que persegue pessoas que pensam, que têm um senso crítico apurado, pessoas que ajudam a desenvolver a inteligência do nosso país. Porque desenvolvimento não vem só com trabalho, com dinheiro circulando, com economia fomentada, não. Desenvolvimento também vem com cabeças pensantes, com uma grande intelectualidade. Ou vocês acham que países como Japão, Estados Unidos, a própria China agora, França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália, Canadá, Coreia do Sul, Austrália e outros países bem-sucedidos do mundo, vocês acham que eles não têm uma elite intelectual que contribui
com o desenvolvimento deles? É óbvio que eles têm essa elite intelectual, porque a elite intelectual ela pode estar nas ciências humanas, nas ciências exatas, na área da saúde. Agora, no que concerne às ciências humanas, são as elites intelectuais desses países que ajudam a pensar o futuro dos seus países, das suas complexidades, dos seus capitais culturais. Sem essas elites intelectuais, esses países não teriam se desenvolvido. Porque todo país que se desenvolve economicamente precisa ter uma elite intelectual pensante, uma elite que faça pensar o país e que mostre caminhos para corrigir as distorções sociais. Então é importante entender que se esses países bem-sucedidos têm um alto nível de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, têm uma renda per capita consolidada, e suas economias bem desenvolvidas, isso é fruto do trabalho desses intelectuais que na hora de apresentar os seus projetos, as suas teses, suas dissertações, suas monografias, ou seja, o trabalho científico em geral, contribuíram com os governos para que os governos tomassem as decisões acertadas na economia, mas considerando aspectos sociais, culturais, políticos, mentais e etc. Então, é de uma desonestidade tamanha dizer que o país desenvolvido não precisa de uma elite intelectual. Precisa sim, porque para se pensar várias áreas que estão consonantes ao desenvolvimento econômico, eu tenho que pensar também áreas que são consonantes ao desenvolvimento social. Porque um país que desenvolve a sua economia, mas não desenvolve a sua sociedade, que não investe em educação, não como política de governo, mas como política de Estado, que não tem uma saúde pública eficiente, que não tem uma cultura pujante e as mentalidades que ajudam a pensar o país, certo? Esses países não teriam chegado ao desenvolvimento, eles só chegaram ao desenvolvimento porque tiveram um aporte intelectual desses seres pensadores que são desprezados aqui no Brasil. A academia tem que ser forte. Quando existe a crítica construtiva de que os intelectuais têm que se aproximar do povo, eu assino embaixo. Realmente, a nossa academia precisa se aproximar mais do povo. Eu estava conversando recentemente com um amigo que a elite intelectual brasileira presta um grande serviço no que concerne a pensar a sociedade brasileira. E isso é um trabalho social. Só que a nossa elite intelectual, ela presta um serviço de natureza social indireto. Precisa desenvolver um trabalho social direto. Sim, temos algumas áreas como direito, com o NPJ, que é o Núcleo de Prática Jurídica, que presta serviço gratuito a famílias hipossuficientes na área jurídica para abrir um processo. Temos também os estagiários de psicologia que prestam um serviço consultando de maneira gratuita pessoas que são marginalizadas na sociedade, que precisam de tratamento psicológico e psicanalítico. Né? Nós temos alguns setores na área da medicina que também presta serviço comunitário. Agora, é necessário que os governos investam mais nisso, porque às vezes não é nem culpa da academia, às vezes os nossos intelectuais querem promover projetos de natureza social, mas não têm o aporte do governo. Os governos não investem. Mas também é necessário que essa elite intelectual ela se aproxime mais do povo, que desenvolva trabalhos sociais mais consolidados. Né? Pré-vestibulares comunitários são as carreiras do magistério. Também são projetos de natureza social. Tanto os pré-vestibulares comunitários, como também trabalhos sociais de arrecadação de alimentos e agasalhos que profissionais da área do magistério desenvolvem pelo nosso país. Mas a iniciativa privada quase não dá suporte. E a iniciativa pública muito menos. Então é necessário também ter boa vontade da elite intelectual para desenvolver projetos sociais diretos. Porque indiretamente, já nos trabalhos acadêmicos, pensando o Brasil e apresentando soluções para a resolução dos nossos problemas, já existe ali um trabalho de natureza social, mas de caráter indireto. É necessário ter mais projetos de natureza direta, diretamente com a comunidade, com a sociedade, com o povo, em especial
em especial os marginalizados sociais, para que também se humanize a figura do intelectual, que é estereotipada diuturnamente e de maneira injusta. Porque esses intelectuais, quando desenvolvem as suas teses, dissertações e monografias, estão pensando o Brasil e tentando achar soluções para a resolução dos nossos problemas. Mas é necessário também, principalmente no campo político, que exista uma aproximação, que exista um grande processo de desalienação popular, como eu, de praxe, coloco aqui nas introduções dos meus vídeos no canal. E o que é a desalienação? É tentar não só conscientizar politicamente as pessoas, mas se adaptar à realidade delas. Porque não dá para ter ampla erudição com um povo que mal sabe escrever o básico. Então tem que existir também mecanismos de adaptação da retórica para construir a narrativa em favor do nosso povo dentro do tecido social. Acho que só assim a gente vai conseguir recuperar todo esse retrocesso que nós tivemos nos últimos 7 anos no que concerne a um processo de ignorantização social que pseudo-filósofos, pseudo-sociólogos, pseudo-historiadores e pseudo-pensadores em geral da direita fizeram com a cabeça do nosso povo. Para corrigir isso, nós vamos precisar da nossa elite intelectual, mas ela precisa se humanizar, precisa se aproximar muito mais do tecido social, em especial o marginalizado. Ok, gente? É um ato de utilidade pública vocês compartilharem este vídeo. Um abraço a todos.